Pureza mais prudência, o código para uma vida forte e imbatível. Há momentos em que a vida parece pedir que você escolha entre a ingenuidade que te mantém leve e a esperteza que te protege do mundo, e é exatamente aí que o peso dessa frase milenar se torna urgente. Ser simples como a pomba e prudente como a serpente não é apenas um conselho antigo, é um chamado para despertar agora, antes que a correria, a pressão e a malícia alheia distorçam aquilo que há de mais puro em você. Talvez você já tenha percebido que está dando demais, confiando demais, acreditando demais, e recebendo quase nada em troca. Ou, ao contrário, talvez tenha endurecido tanto que já nem lembra a última vez em que agiu com leveza. Essa dualidade está corroendo seu equilíbrio. A pergunta é: até quando você vai ignorar o sinal que a vida está repetindo diante dos seus olhos? A dualidade que você ignora. Em algum ponto da sua caminhada, você percebeu que ser bom não era suficiente para sobreviver num mundo cheio de jogos invisíveis. E, ao mesmo tempo, também descobriu que ser esperto demais, desconfiado demais, fechado demais, te afastava das pessoas que realmente importavam. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar sempre exagerando para algum lado, ou muito inocente, ou muito desconfiado. A verdade é que ninguém te ensinou a equilibrar essas duas forças dentro de você, mas essa frase antiga revela exatamente o que falta para sua vida finalmente entrar em ritmo. A pomba representa sua essência limpa, sua capacidade de amar, confiar, sonhar e agir sem segundas intenções. A serpente representa sua leitura do ambiente, sua astúcia, sua habilidade de não cair duas vezes no mesmo erro. Qual dessas forças você tem ignorado? A virada emocional começa. Talvez você esteja vivendo num ciclo em que entrega pureza para pessoas que só devolvem interesse. Ou talvez esteja tão acostumado a se defender que se transformou em alguém frio, duro, resistente até ao carinho. E isso machuca mais do que você admite. Você percebe essa dor silenciosa? Esse incômodo que se acumula como areia no peito? A vida está tentando te mostrar que não é preciso escolher entre uma coisa ou outra. Você não precisa abandonar sua bondade para se proteger, e não precisa sacrificar sua proteção para continuar sendo bom. Essa frase é, na verdade, a permissão que você estava esperando para ser inteiro. Inteiro. Não metades rasgadas entre extrema confiança e extrema defesa. A pergunta que fica é: você está pronto para esse equilíbrio finalmente nascer dentro de você? O peso só de ser só pomba. É fácil romantizar a pureza, mas ela tem um custo quando não vem acompanhada de sabedoria. Quantas vezes você já acreditou em alguém que não merecia? Quantas vezes você já abriu portas que depois foram usadas para te ferir? Ser simples como a pomba significa manter o coração limpo, não o deixar exposto para qualquer jogo emocional. Significa amar sem ser manipulável, confiar sem ser ingênuo, entregar sem se perder. Pureza não é ausência de percepção. Pureza verdadeira é quando você enxerga a realidade inteira, até mesmo o que é feio, e ainda escolhe não permitir que ela te contamine. Mas ser só pomba te coloca na mira dos espertos demais. E você já sentiu isso na pele. Quantas cicatrizes ainda precisa carregar até entender que pureza não pode existir sem proteção? O perigo de ser só serpente. Por outro lado, viver apenas na prudência te transforma em alguém que observa tanto que quase não sente. A serpente sem a pomba vira frieza. Vira aquele estado em que você calcula tudo, prevê tudo, endurece tudo, e perde o sabor da vida. Sabe quando sua mente não descansa porque está sempre antecipando problemas? Quando você evita criar laços porque já imagina que vai ser decepcionado? Quando até momentos bons parecem suspeitos? Isso é o excesso de serpente. E o mais doloroso é que esse excesso chega depois de muitas feridas. Primeiro você se machuca. Depois você se blinda. Depois você se esvazia. A pergunta é: você quer sobreviver ou quer viver? Porque prudência demais te coloca num deserto emocional onde nada floresce. O encontro entre as duas naturezas. A verdadeira força está no encontro desses dois lados, a leveza da pomba e a inteligência da serpente. Quando você une pureza com percepção, sua vida muda de forma radical. Você passa a reconhecer intenções sem perder compaixão. Você diz não sem culpa. Você mantém o coração aberto, mas não acessível a qualquer pessoa. Você enxerga oportunidades sem ser iludido por promessas vazias. Esse equilíbrio te transforma em alguém raro, alguém que caminha pela vida sem se endurecer e sem se destruir. É nesse ponto que a frase ganha uma profundidade que você talvez nunca tenha percebido. Não é sobre religião, não é sobre moralidade, não é sobre certo ou errado. É sobre maturidade emocional. A maturidade que tantos dizem buscar, mas poucos conseguem desenvolver.
Perguntas que abrem feridas e respostas. Agora, respire fundo e responda para si mesmo. Você está mais para a pomba ou para a serpente hoje? O que tem guiado suas decisões? A emoção ou a defesa? Quantas oportunidades você perdeu por medo? Quantas dores você atraiu por acreditar demais? Quantas vezes você deixou de dizer o que precisava porque temia conflitos? Quantas vezes ignorou sinais claros porque queria que alguém fosse melhor do que realmente era? Essas perguntas não são para te acusar. São para te libertar. Porque quando você começa a enxergar qual lado está mais forte dentro de você, também começa a perceber qual lado precisa ser curado. A virada emocional final. E talvez a virada mais forte de todas seja entender que essa frase não te chama para ter medo do mundo. Pelo contrário, ela te chama para caminhar dentro dele com equilíbrio e coragem. Quando você une pureza e prudência, sua mente para de viver em alerta constante e seu coração para de se entregar ao que te destrói, você passa a sentir a vida com intensidade, mas sem perder o controle. Passa a confiar de novo, mas com sabedoria. Passa a sonhar, mas com os pés no chão. Isso cria uma liberdade que ninguém pode tirar de você. É como se você recuperasse uma parte sua que estava perdida, a parte que sabe amar, discernir, decidir e avançar sem medo. O caminho para um novo você. Daqui para frente, o seu desafio é simples: observar suas reações, seus hábitos, seus impulsos e identificar qual lado precisa de ajustes. Ser simples como a pomba significa agir sem intenções escondidas, sem mascarar sentimentos, sem manipular. Ser prudente como a serpente significa analisar, perceber, esperar, se posicionar com clareza. Quando você incorpora isso no dia a dia, começa a construir uma vida emocionalmente saudável. As pessoas certas permanecem. As erradas se afastam. As oportunidades certas se revelam. As ciladas ficam expostas. Esse equilíbrio te coloca na rota de um futuro muito mais leve e muito mais inteligente. E você merece isso. Um momento de silêncio e reflexão. Antes de seguir, pare por alguns segundos. Ouça o silêncio. Porque é nele que nasce a consciência que transforma. Sinta dentro de você o chamado para abandonar excessos, nem inocência demais, nem desconfiança demais. O mundo não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você seja inteiro. E ser inteiro envolve coragem para mudar. Coragem para assumir que você se perdeu um pouco. Coragem para decidir que, daqui para frente, o equilíbrio será sua nova identidade. A pergunta é: você permite que essa nova versão de você mesma nasça agora? Preparação para a ação. A partir deste ponto, a responsabilidade passa para você. Porque toda transformação começa com uma decisão. E a sua decisão hoje é simples: escolher viver com leveza e lucidez ao mesmo tempo. Isso é poder. Isso é maturidade. Isso é sobrevivência emocional. Não é sobre ser bom demais ou esperto demais. É sobre ser completo. Sobre reconhecer sua sensibilidade e sua inteligência como duas asas que te levam mais longe. Você pode continuar vivendo como viveu até aqui, ou pode escolher se elevar. E essa escolha define toda a sua trajetória. Se essa mensagem mexeu com você, se te trouxe respostas, se despertou algo dentro do seu coração, deixe nos comentários uma frase que te representa hoje: eu escolho o equilíbrio. Esse simples gesto sela sua escolha, reforça a mensagem e te conecta com outras pessoas que estão no mesmo processo. E, se quiser acompanhar mais reflexões e conteúdos que fortalecem sua mente e seu espírito, você está convidado a continuar caminhando comigo por aqui. Sua jornada está só começando. Lembre-se, o mundo tenta te puxar para os extremos porque pessoas equilibradas são difíceis de manipular. Pessoas equilibradas enxergam, discernem, filtram, avançam. Pessoas equilibradas não se perdem em jogos emocionais. É por isso que essa frase é tão poderosa. Ela te devolve ao centro. Te devolve a você. Que, daqui para frente, você seja simples o suficiente para manter o coração limpo e prudente o suficiente para protegê-lo. Porque quem encontra esse equilíbrio nunca mais volta a viver fragmentado. Nunca mais volta a viver pequena. Nunca mais volta a viver perdida. Que você escolha esse caminho todos os dias.